Vocês sabem como é feita a blindagem de um veículo da Toyota? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o processo de blindagem certificado pela montadora. Isso mesmo, a montadora certifica esse processo. Mais do que isso, são os automóveis que você vai conseguir comprar blindados nas concessionárias Toyota Tsusho. Esse daqui, como vocês já conhecem, é um Corolla Cross na versão XRX, a versão topo de linha com a motorização híbrida. Esse carro aqui já foi completamente blindado. Mas não é só blindar o carro, porque como vocês sabem, esse carro tem um radar frontal eletromagnético aqui e uma câmera ali no para-brisa para o sistema de assistência à condução que precisa ser recalibrado após o carro ser blindado. Mas você sabe como tudo isso começa? É exatamente aqui que é feita a recepção do veículo e um checklist completo do carro. Tudo é verificado, inclusive a documentação necessária para o veículo ser blindado. A partir daqui, o carro vai passar por um processo bastante amplo, inclusive todo mapeado, onde cada funcionário é responsável por um momento ou processo dessa blindagem. A primeira coisa que acontece com o carro é a desmontagem. Inclusive, esse Corolla Cross está passando pelo processo. Se a gente olhar aqui por dentro, vocês vão perceber que ele já está sem várias peças. Mas e aí, o que acontece com essas peças? Todas elas são devidamente etiquetadas e armazenadas num local protegido. Afinal de contas, na hora de montar, é muito importante saber que peça é de qual carro. E como vocês estão vendo, o processo de blindagem obriga a desmontagem de diversas partes do carro. Afinal de contas, ele precisa receber justamente a blindagem. Parte das peças vem para essa posição aqui. Aqui atrás de mim você tem forrações do teto, que são armazenadas dentro deste plástico bolha, justamente para proteger contra qualquer tipo de sujeira. Na parte ali de trás você tem a forração de portas. E a título de curiosidade, aqui do lado estão os vidros originais do carro, que claro, serão substituídos por vidros blindados. É claro que existem muito mais peças no veículo, né? E essas outras vêm para essa área aqui, também totalmente protegida e tudo catalogado, porque na hora de montar você vai precisar de todas as peças novamente. Uma curiosidade, isso aqui, pessoal, foi uma exigência da Toyota para a certificação. Isso que vocês estão vendo aqui atrás são os airbags do veículo, isso mesmo, os dispositivos de airbag, que no caso, eles precisam ser armazenados nessa posição vertical, inclusive cobertos aqui por essa capa, justamente para manter todo o funcionamento original do equipamento quando ele for remontado no veículo. Aqui nós estamos na parte de montagem do carro, uma área bem industrial. E aí o carro começa a receber os seus componentes de blindagem, no caso, a manta de aramida e também as proteções em aço. Aliás, a gente consegue ver aqui vários modelos Corolla Cross sendo blindados. Então, olha, tem até a indicação, a parte do recebimento do aço. Ali nós temos a manta de aramida e a gente tem também ali a parte onde tem o processo de overlap. O que é esse overlap? São partes importantes estruturais do carro justamente para proteger vão de porta. Esse carro aqui, por exemplo, já recebeu as chapas de aço ali na coluna B, como vocês podem ver. Os airbags já estão montados e ele também já recebeu todas as mantas de proteção na parte interna. Claro, a linha de montagem continua com outras partes e peças que são adicionadas ao veículo. Nessa máquina aqui, por exemplo, nós temos a modelagem da manta de aramida para que ela encaixe perfeitamente no veículo. E isso é feito manualmente e artesanalmente para cada peça. Em algumas partes do veículo não é possível aplicar a manta de aramida de forma a garantir a segurança. Nesse caso, peças de aço balístico como esse daqui são moldadas e desenhadas para garantir a proteção dessas partes. Essa peça, por exemplo, ela é colocada aqui na parte interna, justamente para apoiar o vidro e ter certeza que nenhum projétil vai passar por essa região.
Os vidros são uma parte fundamental da blindagem. Esse veículo aqui está recebendo o vidro da espia traseira. Mas é claro, os vidros também serão montados nas laterais, no para-brisa e no vidro traseiro. Todo o processo de blindagem precisa ser cuidadosamente documentado. Esse veículo, por exemplo, tem aqui todo o registro daquilo que é feito, em que momento é feito e, mais importante, que profissional que fez o serviço. Aqui ao meu lado eu tenho um vidro traseiro do carro. Inclusive esse vidro aqui é blindagem 3A. E ele é um vidro bastante fino quando a gente olha aqui. E isso não é só uma questão de espessura, mas também de peso. Nessa mesma peça, a gente tem a junção do vidro blindado e também o aço nas laterais para fazer a proteção. Moral da história, o processo de blindagem é bastante trabalhoso e muito detalhado. Depois do vidro montado, o sistema de assistência à condução precisa ser calibrado. Inclusive, esse carro está passando pelo processo exatamente nesse momento, uma SW4. Então existe o painel de calibração aqui na frente e lá dentro do carro tem um dispositivo que se conecta à eletrônica do carro justamente para deixar a câmera com a compensação em função do vidro blindado, que acaba sendo mais grosso e por isso altera a leitura. Aqui a gente tem uma tabela balística que mostra tipos diferentes de armas, inclusive níveis de blindagem. Nessa tabela estão representadas pistolas, revólveres e até mesmo armas longas. Aqui do lado a gente tem o nível das blindagens. Então tem o nível 1, 2A, 2, 3A, 3 e 4. A blindagem mais comum é essa daqui, que são normalmente para armas curtas. A arma mais poderosa de mão que a gente conhece é a Magnum 44. E como é que a gente sabe isso? Além do tamanho do projétil, você também tem a velocidade do projétil e tudo isso tem uma resultante em energia medida em joules. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega aqui uma 9mm, ela tem uma bala bastante rápida, 358 metros por segundo, só que a energia final dela é de 512 joules aproximadamente. Quando a gente vem numa Magnum 44, olha só, maior velocidade do projétil, só que a energia resultante é de 1415 joules. Moral da história, a blindagem 3A dá certificação até essa arma que é bastante poderosa. A manta de aramida que a gente mostrou na linha de produção é exatamente esse material aqui. Você está vendo que ele está bastante ondulado. Por quê? Aqui foram feitas simulações de disparo. Esse aço que está aqui na frente representa, por exemplo, o aço da porta do veículo. A manta de aramida vai colada justamente nisso para fazer a proteção. Então, como a gente está vendo, foram várias perfurações, entretanto, a parte interna está absolutamente protegida por conta da manta de aramida. Aqui nós temos um exemplo da porta que já foi blindada. E aqui vão vários componentes. Claro que uma porta blindada é mais pesada, mas olha só os componentes que são utilizados. Nessa parte aqui que a gente não vê, é justamente onde é aplicada a manta de aramida que é colada no aço da porta do veículo. A gente também tem partes como essa, que aí você tem o aço balístico que é aplicado, porque nessa região a manta de aramida não protegeria de forma correta, então você tem que usar o aço balístico. E por fim, você tem o vidro blindado. Tudo isso junto é o que vai garantir a segurança contra projéteis. Esse daqui é um vidro que passou pelo teste balístico. É um vidro de 18 milímetros de espessura. E foi utilizado aqui o calibre mais poderoso, Magnum 44, inclusive com a velocidade de impacto de cada um dos projéteis. É importante observar que existe aí variações de vidro. Esse de 18 milímetros tem uma garantia contra a delaminação de 5 anos. Existe um outro vidro que tem 19 milímetros e aí ele vai ter a garantia de delaminação de 10 anos. O que é isso? Esse vidro aqui, quando ele é feito, é utilizada a camada de vidro e outros componentes prensados em alta temperatura e alta pressão. À medida que o tempo vai passando, esses componentes eles podem se descolar. Isso é a tal da delaminação. Quando isso ocorre, essa transparência que a gente vê no vidro, ela vai diminuindo e o vidro vai ficando um pouco mais opaco.
Detalhe, o vidro delaminado não altera a segurança, ele continua mantendo a segurança, mas tem o desconforto visual. Então aí você tem um vidro com garantia de 5 anos contra a delaminação ou vidro de 10 anos de garantia contra a delaminação, uma opção do cliente. O vidro depois do disparo sofre danos bastante severos, mas o que interessa mesmo é a segurança de quem está do lado de dentro. Aqui a gente consegue ver o dano no vidro, mas olha só. Apesar dos calombos que estão aqui e o vidro lá atrás todo estilhaçado, a gente pode passar a mão que não tem perigo de cortar a mão, porque existe um componente aqui que segura toda a parte do estilhaço. Moral da história, por dentro a segurança é absoluta. Antes do carro ser entregue para o cliente, ele precisa ser submetido a um teste extremamente importante nessa posição. Estamos falando aí do teste de estanqueidade. O que seria isso? O teste de vedação do veículo, para ter certeza que não está entrando nenhuma água. E para isso, ele é submetido a uma chuva artificial muito mais forte que aquela que você enfrenta na estrada nas piores condições. Vamos ver como é que é esse teste. E é exatamente nesse ponto onde tudo termina. Depois de todas as verificações e testes, o carro está prontinho para seguir para a concessionária em guincho plataforma. É importante destacar que a blindagem tem uma garantia de 5 anos. O vidro depende do vidro que você escolheu. Mas o mais importante de tudo isso é que, como essa blindagem é certificada pela Toyota, toda a garantia original do veículo é integralmente mantida tanto pela Toyota como também pela concessionária Toyota Tsusho. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.